Olá, eu sou Adriana Silva, eu sou vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e curadora da Feira Internacional do Livro, a FIL, que acontece já há 22 anos, vai para a sua 23ª edição. Meu objetivo nessa nossa conversa é trazer para vocês algumas informações sobre a trajetória da Fundação, seus princípios, seus desafios, seus sucessos, suas dificuldades ao longo desse percurso, com o intuito de compartilhar informações de gestão cultural focada nessa nossa área de atuação, que é a literatura. Mas a nossa proposta é uma literatura bem expandida, né? A gente trabalha com a palavra que é cantada, então a gente tem música, a gente trabalha com a palavra que é interpretada, então a gente tem cinema, a gente tem teatro, e é sobre um pouco dessa história que eu vou trazer referenciais um pouco históricos, um pouco de gestão, um pouco do processo cultural, para criar uma aproximação com você que eventualmente, né, nessa escuta, né, nesse momento em que você faz o contato com a gente, é de conhecer a nossa trajetória e compartilhar experiências para facilitar o nosso papel de gestores culturais no Brasil como um todo. Afinal de contas, a gente pode estar em qualquer lugar através do sistema online. Bem, a Fundação tem uma história bonita para ser contada, porque é uma história de altos e baixos, como todas as organizações culturais do Brasil, que tem a sua manutenção pautada na parceria com outras pessoas. Quando a gente tem outros apoiadores, né, que acabam dando vida econômica para o projeto cultural que a gente tem a missão de criar, a gente cria muitas parcerias. E essas parcerias vão e vêm, fazendo da gente, às vezes, muito mais fortes, às vezes não tão forte assim. E o grande desafio é a gente ter uma estabilidade, né, um modelo de gestão que nos mantenha de longa data, e quando a gente tem mais apoio, a gente cresce, mas quando a gente tem menos apoio, a gente não cai, a gente mantém ali a nossa estrutura. Como eu disse, com mais de 20 anos, a Fundação, no primeiro momento, era a Fundação da Feira do Livro, foi especialmente criada para fazer a Feira do Livro em Ribeirão Preto, mas com o passar do tempo a gente entendeu que a expertise desse grupo gestor dava a ele uma condição de expandir, e aí então nós nos tornamos Fundação do Livro e Leitura, abrindo o nosso leque de atuação para tantas outras oportunidades. E já para fazer sentido essa minha fala, começamos fazendo somente a Feira do Livro em Ribeirão Preto, que embora uma única ação, ela era muito grande, mas passamos a fazer atividades de contação de histórias, a gestão do nosso próprio espaço aberto para receber a comunidade literária, espaço para fazer publicação de livros, requalificação de bibliotecas na região, outras feiras do livro. Então fez todo sentido, em um determinado momento, a gente expandir a nossa nomenclatura para também expandir a nossa missão e o nosso tamanho e nosso lugar de encontro. Então a Fundação Feira do Livro nasce para fazer a Feira do Livro. Ela morre quando a gente entende que o nosso potencial era muito maior e que a gente podia fazer muitas coisas. Então essa é só uma pegada que eu estou chamando a atenção de que o nosso nome também diz muito sobre a gente. Então, quando você está num estágio diferente, o seu nome precisa repercutir. Assim é a própria FIL. A gente era Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, e aí a gente passou a ser uma Feira Internacional do Livro, e hoje a gente é FIL, né, com o objetivo no campo da comunicação de fazer uma conexão rápida com qualquer pessoa que queira nos conhecer, nos visitar ou fidelizar. Né? Falar FIL é muito mais rápido, né, muito mais dinâmico do que falar Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Então todas essas transições, elas se dão fruto de maturidade de um modelo de gestão. Então a gente deixa de ser a fundação que faz a Feira do Livro, portanto Fundação Feira do Livro, e a gente passa a ser a Fundação do Livro e Leitura, e automaticamente, reflexo do nosso potencial de expansão, o nome reflete aquilo que a gente está fazendo. Seria muito duvidoso se a gente simplesmente só mudasse o nome e continuasse fazendo só a feira, mas não era essa a intenção. Quando a gente muda o nome, a gente está olhando para o nosso potencial, até porque a mudança do nome se dá fruto do tamanho da feira, mas logo na sequência a gente abre caminhos para outras coisas e então começamos a fazer debates literários fora da Feira do Livro, a gente começa a fazer outros projetos literários culturais, fazer outras parcerias, até esse
nesse formato atual de 2024, em que a gente tem a Feira do Livro de Ribeirão Preto forte, internacional, que acontece em agosto, e outras feiras que acontecem em outros meses. A gente tem uma agenda aí de 7 feiras acontecendo anualmente, com potencial ainda de fazer outras feiras. A nossa equipe hoje tem 20 colaboradores. No começo da nossa gestão, a gente abria e fechava para fazer a feira. Não existia uma fundação com vida cultural contínua, né? A gente montava uma equipe, fazia a feira, fechava a equipe, a diretoria seguia com a fundação, vinha a Feira do Livro, fazia novas captações, contratávamos equipe, fechávamos equipe e seguíamos. Então hoje a gente olha para a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto com um olhar de admiração, porque foram muitos anos de aprendizagem, de expansão e ampliação do nosso modelo de gestão cultural no estado de São Paulo. Então hoje não, mais diferente do que era no passado, nós temos uma equipe contínua, 20 pessoas nessa formatação de 2024 que se somam para fazer as 7 feiras, para fazer o Revolução, para fazer os projetos online de literatura, para fazer o Livro Vivo, para fazer o Combinando Palavras, tantos outros projetos que hoje moram, né, na nossa grade de produção cultural, e isso é muito, muito positivo. Entretanto, esse modelo de gestão também precisou dialogar com outras formatações de parcerias. Lá no começo a gente tinha uma relação muito próxima entre patrocinador e financiador, né? Ele coloca o recurso, a gente faz a gestão do recurso e entrega um produto cultural. Com o passar do tempo a gente observou que tem muita gente com muita coisa importante para somar, que não necessariamente monetário. Então abrimos um leque em 2016 mais ou menos, a gente realmente abriu as nossas portas para fazer parcerias. E é assim que a gente se aproxima do Sesc Ribeirão Preto, que é um parceiro importantíssimo na realização da feira, e aí ele é um parceiro institucional, né? Ele entra com seu recurso, mas na sua própria gestão. Então ele tem um espaço, o Sesc na FIO, fez a feira ficar muito maior, expandir, chamar a atenção, e é um parceiro institucional. Assim são as universidades. Elas podem querer ter um stand na feira para fazer a divulgação dos seus cursos, mas a parceria institucional que ela tem com a fundação é de troca de saberes, troca de conhecimentos, troca de potencial. Eles entregam para a nossa organização da feira aquilo que eles já fazem. Os alunos, os cursos, né, as atividades. Então, se ele tem letras, ele trabalha com o curso de letras, se ele tem pedagogia, ele trabalha com o curso de pedagogia, a cultura, jornalismo, arquitetura, são todas atividades de cursos, né, do terceiro, da universidade, né, da formação universitária, que eles montam, né, dentro da Feira do Livro, fazendo de novo a feira aparecer e ficar muito maior, sem necessariamente uma troca de recursos financeiros. Esse modelo de gestão em rede a gente implementa em 2016 e ele cresce anualmente, e hoje a gente tem outras adesões, como são as organizações que fazem um trabalho social na cidade, a exemplo da CUFA, que há 2 anos participa da Feira do Livro como uma parceira, trazendo para a nossa feira, que acontece no centro da cidade, né, as atividades que acontecem quando eles organizam na periferia, para dentro desse centro que é onde a gente está. Então essas parcerias, elas são interessantes, exige uma gestão, porque você tem que manter a curadoria muito afinada, você tem que manter as parcerias bem azeitadas no sentido de troca de informação, de troca de produto, de troca de demanda, de troca de desejos, de troca de projetos. É uma eterna troca que a gente faz com esses parceiros, sem os quais a feira sentiria muito. Aconteceria, sim, sem dúvida nenhuma, porque a Fundação tem essa robustez de realizar uma feira se quisesse ou precisasse, ou fosse o caso, sozinha. Faz tempo que a gente abandonou esse modelo e, felizmente para nós, fazemos a feira em parceria com a Rede Estadual de Ensino, com o Combinando Palavras e outras atividades, o Cheque Livro, com a Rede Municipal, com o Combinando Palavras. A gente percebeu num determinado momento, ainda falando de gestão de projeto cultural e comprometimento com a qualificação, comprometimento com o aprimoramento do processo, com as entregas, com o cumprimento de metas, nós entendemos que num determinado momento as pessoas vinham para a feira sem saber o que estava acontecendo, usufruíam daquilo que a gente tinha, mas muito temporário, né? Às vezes os horários de visita não batiam com o melhor espetáculo para aquele público, e
aí a gente percebeu que era importante criar um projeto que desse a quem estava participando a chance de usufruir melhor dos produtos que eram disponibilizados ao longo dos 10 dias de feira. O Combinando Palavras nasce com esse objetivo. A Escola Antônio Mota, uma escola do estado em Ribeirão Preto, já tinha o seu Combinando Palavras e a gente começou a olhar, nossa, como funciona, aqueles alunos são atentos, eles vêm todas as feiras, eles participam, eles protagonizam. Chegamos em contato com a professora organizadora, Heloísa Alves, e ela compartilhou com a gente como era o processo de organização do Combinando, e a gente efetivamente, com o ok dela, obviamente, trouxemos para dentro da feira esse projeto, expandimos para outras escolas, e hoje ele é o carro-chefe de projeto de formação de leitores da nossa fundação. Também sobre formação de leitores, no começo a gente tinha uma pauta muito de difusão. Quem escreve difunde seu produto ao longo da feira. Com esse aprendizado, com essa coerência, nós passamos para ter formação de leitores. E aí o Combinando Palavras cumpre essa função. Para formar leitores, não basta simplesmente um encontro entre um não leitor e um escritor. É importante, mas sozinho o resultado é mínimo. Então o Combinando Palavras vai para as escolas, trabalha um autor ao longo de 2, 3, 4 meses, essa agenda muda de acordo com o ano, porque se tem mais ou menos feriados, se a rede é mais rápida ou menos rápida, a gente consegue entrar logo, se o ano é eleitoral ou não é eleitoral, isso faz toda a diferença, mas nunca menos de 2 meses. O desejado sempre são 4 meses, mas nunca menos de 2 meses, a Fundação, com seus parceiros, chega na rede estadual de ensino do estado e do município, apresenta para eles os nomes. Hoje a gente já faz essa apresentação conjunta, a gente troca experiências e demandas e vontades, então os nomes dos autores que são do Combinando Palavras já vem em acordo com a rede estadual, e no caso da rede municipal é sempre o nosso infanto juvenil homenageado, porque a feira tem aí alguns homenageados a cada edição. Trabalhamos com os professores trabalham com os alunos se encontram com os autores que eles trabalharam na feira e eles protagonizam no palco. Ao invés de ser uma palestra do escritor com quem ele trabalhou ao longo dos 2 ou 4 meses, é ele que sobe no palco e ele faz perguntas, ele fala sobre a sua experiência, ele apresenta um teatro, faz uma música, um vídeo, né? Ele simplesmente narra a experiência que ele viveu com aquele autor no período em que ele trabalhou a obra, e o autor faz um feedback, o autor faz um comentário, o autor faz um receptivo, o autor faz um acarinhamento, né? Faz um carinho, melhor dizendo, nesse leitor que sai dali motivado, sai transformado. A gente sempre pauta o escritor a ser motivante, no sentido de contar as suas narrativas, de mostrar como ele transitou de um processo ao outro, do não escritor para escritor, de não leitor para leitor, né, de como a literatura complementa a vida dele, seja no processo crítico, seja no processo criativo. Então tudo isso a gente meio que organiza com esses autores. E os depoimentos dos escritores, quando terminam Combinando Palavras, confirmam o sucesso do projeto, porque eles falam sempre todos, é só olhar nas nossas redes sociais, a gente sempre tem um vídeo, né, fruto do Combinando Palavras, o testemunho desses autores. Muitos falam que é a melhor experiência que ele já viveu, que eles nunca tinham visto uma plateia, e a gente tem um privilégio de ter um teatro na nossa cidade, que é o Teatro Pedro II, que tem 1000 lugares. Então a gente reúne 1000 estudantes para uma conversa com o autor. Mas não é uma conversa aleatória, ela já foi guiada pelo professor, pela fundação, né, por parceiros, ela já foi guiada. Então esse menino, essa menina, quando entra no teatro para conversar, ela tem uma entrega para fazer. E aí há um respeito mútuo entre uma escola com a outra, que é um desafio que a gente achava que ia ter que passar por ele, né, por conta de prender a atenção dessa juventude, né, tão virtual, na atividade presencial. Mas logo na primeira edição a gente entendeu de que essa não era uma demanda reprimida. Esse estudante que vem acompanhado do professor, que já trabalhou em sala de aula, ele vem atento, ele vem desejoso de ter o contato com aquele escritor. E ele testemunha isso na fala que ele faz no palco, no desejo de um autógrafo, no desejo de uma fotografia. E quando a gente observa a pergunta, é muito fácil entender se aquele estudante foi interativo ou não ao longo da obra.
né? Pra gente que é da área de literatura, da área da educação, né? A gente percebe quando um estudante não acessou um conteúdo e ele tira perguntas da cartola e a gente entende que aquela pergunta é genérica, cabe em todos os casos. Mas quando você percebe que aquele estudante que trabalhou por 2 a 4 meses a obra de um autor sobe num palco e faz uma pergunta tão introspectiva, uma delas inclusive me impactou muito e foi na primeira edição que a gente teve a certeza de que o caminho era correto. Nós vivemos 2 impasses naquele momento. Primeiro, porque faz parte do projeto e é importante que o autor esteja presencial, para que o encontro seja presencial. Eu trabalhei a sua obra e vou me encontrar com você. Mas na primeira edição a gente teve um problema com a Lia Luft, que era uma das nossas autoras do Combinando Palavra, ao lado de Zuenir Ventura, de Nélida Pignon, também naquela edição de Luiz Fernando Veríssimo, e também Loyola, né? Eram 5 autores mais Lia Luft, nossa primeira edição. E a Lia Luft, o voo dela não subiu por causa da chuva na cidade de origem dela. A gente acabou fazendo virtual, numa época que pouco se falava sobre essa possibilidade. E a nosso temor de achar que os estudantes iam se sentir menos atendidos do que o outro no dia que teve o autor presencial. Isso não aconteceu. Eles interagiram de uma forma fenomenal com a autora, foi brilhante. Sabe, assim, a gente percebeu que muitos dos problemas que a gente desenhava era mais muito da nossa percepção do que do próprio cenário, né, de comportamento social, de comprometimento com a educação dos estudantes do ensino médio. Foi uma lição para a gente, logo ali a gente passou a confiar nesse professor, a confiar nesse estudante na primeira edição, de que sim, a gente tinha feito um pacto, de que eles estavam ali para usufruir do benefício que o projeto literário e cultural tinha a oferecer. Foi fenomenal. E mais ainda, nesse dia também, que é que eu tenho a leitura e a partir dele tenho cultuado essa leitura da diferença entre o leitor estudante que leu e aquele que só passou pela obra sem grandes intersecções, né? Então essa menina sobe no palco para fazer uma pergunta para a Lia Luft e ela fala para a Lia sobre a transição, né, entre vida e morte presente na obra dela. Ninguém que não tenha feito um acesso à obra conseguiria conceber uma pergunta tão introspectiva. E é muito mais introspectiva do que eu estou lembrando. Ela narra em alguns momentos, faz relações com algumas obras e não somente uma, traz os nomes dos personagens e na essência da pergunta dela é exatamente sobre essa relação de vida e morte que Lia Luft mantém na sua obra literária. Ninguém que não leu conseguiria fazer essa pergunta. Então traz pra gente um referencial de que sim, o Combinando Palavras tem essa intersecção com o estudante, com o professor e consegue promover essa profundidade de conteúdo. Então esses aprendizados, eles vão ficando para dentro do modelo de gestão da Fundação e a gente segue, né, perpetuando e fazendo curvas. Porque também na gestão, depois que você tem a compreensão de um determinado conteúdo, fato, referência, você precisa introjetar isso dentro do seu modelo de gestão, senão ele só fica um exemplo. No nosso caso, todo o aprendizado adquirido foi promovendo mudanças na Feira do Livro. Num determinado momento, a gente tinha shows musicais. Foi importante porque os shows musicais, eles trouxeram novos públicos, nova visibilidade, nova atenção do patrocinador. Mas com o tempo, o público que vinha dizia que a gente estava mais uma feira musical do que uma feira literária, mesmo que os músicos fossem comprometidos com a literatura, como por exemplo uma Adriana Calcanhoto que tinha obra literária, uma Takai que tinha obra literária, a gente sempre teve esse cuidado. Mas em alguns momentos a gente tinha essa crítica. E com o passar do tempo, a gente foi ganhando soberania literária e a literatura deu conta sozinha de manter a Feira do Livro tão grande quanto ela foi quando a gente tinha grandes nomes da música fazendo shows para grandes plateias. Então, se você simplesmente olhar um cronograma da feira, você vai falar assim, nossa, mas a feira caiu tanto. Porque quando a gente tinha shows todas as noites, a gente tinha uma concentração na nossa esplanada, que é um espaço físico em Ribeirão Preto, na frente desse teatro que eu já contei para vocês, nós tínhamos ali possibilidade de 30 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas no mesmo evento. Então, o montante de pessoas frequentando a feira chegava em 10 dias de 500 mil. Hoje a gente está com 230 mil pessoas visitando a Feira do Livro, mas único, exclusivamente com essa pegada
priorizada pela literatura, mas já disse que a música cantada, a palavra cantada nos interessa, a palavra interpretada nos interessa, então tem teatro, tem música, mas acontece dentro desse teatro. Então o nosso público maior não ultrapassa 1.200 pessoas, que é a capacidade total em todos os andares desse teatro. Então, naquele momento, a gente chegava a ter 30, 40 mil, agora o nosso maior espetáculo tem 1.200 pessoas. Isso fez com que, evidentemente, o nosso número de pessoas visitantes numa edição com música e shows e numa outra edição diminuísse bastante. Então, a gente trabalhou muito a crítica de a feira diminuiu, a feira ficou menor, como se fosse perda. E aí toda a produção discursiva que a gente foi construindo junto com a imprensa, de que não é isso, esse é o tamanho desejado, é um tamanho de troca de experiência, a literatura é introspectiva, eu preciso desse contato, eu preciso desse tempo, a música tinha uma função importante, mas já cumpriu o seu papel, tanto que os apoiadores que vieram quando a gente cresceu com a música, ficaram depois que a gente recortou nessa formatação de literatura. Portanto, nesse processo todo de realização da Feira do Livro, foram muitos os aprendizados. Em 2014, só para você ficar ciente de um grande desafio, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, a gente vivia um problema dos rolezinhos. Os estudantes, os jovens estavam invadindo espaços públicos, praças, num negócio, num comportamento social que a gente chamou de rolezinho. Não foi diferente na Feira do Livro naquele ano. E por conta disso, as pessoas que estavam ao redor da feira, que é no centro da cidade, começaram a pedir que a feira não mais acontecesse no centro da cidade. Céu aberto, sem bilheteria, um espaço extremamente democrático, muito propício para a realização dessa feira. A gente meio que baqueou. Será que a gente vai ceder a esse problema, que poderia ou não ser temporário? A gente não tinha condições de fazer essa avaliação. A gente resolveu que a gente não ia ceder, que a gente ia continuar fazendo na Feira do Livro, mas que a gente ia fazer os acertos que fossem necessários para que um rolezinho não acontecesse em 2015 e a gente tivesse mais dedicação do estudante conosco. E foi o que aconteceu, a exemplo do surgimento do Combinando Palavras. Hoje os estudantes que vão à Feira do Livro são nossos entrevistados em qualquer momento, sem prepará-los. Ele vai dizer da feira que ele já foi, do livro que ele já comprou, do livro que ele já leu. É muito significativo isso, é perceptível para o autor que vem na feira, tanto que normalmente um autor que vem pede para voltar no ano seguinte. É uma feira diferenciada por essa preocupação de formar leitores. O que nós fizemos para resolver o problema do rolezinho? A gente começou a criar uma linguagem apropriada para dialogar com a juventude. Quisemos naquele momento entender o que aquela juventude queria, ou por que ela não estava aceitando a feira naquela formatação. Foi montado na Feira do Livro, pela Fundação, um projeto chamado Jovens Protagonistas. A gente trabalhou em comunidades mais periféricas e conversando com esses jovens, entendendo esse público, trouxemos esses jovens para a edição seguinte. Eles foram um interlocutor junto com os jovens que eventualmente poderiam vir a ser problema, e o diálogo passou a ser assim. Ao invés da gente falar de cima para baixo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, ficou ali na mesma horizontalidade, e os jovens que faziam parte do nosso programa foram nossos agentes transformadores na edição seguinte, e eles dialogavam com os outros jovens sobre o que era a Feira do Livro, o que ali podia ser usufruído. Então, sem uniforme, sem a farda da polícia militar, sem aquela robustez que uma segurança pública acaba oferecendo, os próprios jovens dialogavam com os jovens visitantes da feira, e essa transição foi se dando ao longo do tempo, e o melhor resultado para a gente de que isso foi exitoso é ouvir as pessoas que no passado nos pediam para deixar de fazer a Feira do Livro no centro da cidade, para ao invés de fazer uma Feira do Livro no segundo semestre, fazermos 2 feiras do livro, uma no primeiro, uma no segundo. A mesma pessoa que nos pede para duplicar a quantidade de feiras do livro na cidade, porque ela revitaliza o centro, ela convida as pessoas, ela rejuvenesce aquele lugar, no ano de 2014 nos pediu para deixar de fazer a feira. Então também é importante no campo da gestão a gente ter métrica de indicadores que nos apontem os resultados, até para a gente poder fidelizar. Então essa é uma métrica. Uma pessoa que pede para não executar, a mesma pessoa pede para executar mais de uma edição. Essa é uma métrica, esse é um indicador de sucesso. Um aluno que vem
para trocar beijos, que era o que eles faziam no rolezinho, um aluno que vem para comprar livro, para conversar com o autor. Essa é uma métrica. Então, dentro da proposta de gestão, é importante que a gente tenha metas, indicadores, acompanhamento, monitoramento. Eu poderia falar sobre isso numa outra oportunidade, porque eu tenho a impressão que por hoje já está muito bom compartilhar com vocês a trajetória da Feira do Livro, a trajetória dela de nacional para internacional, da fundação da Feira do Livro para a fundação do Livro e Leitura, para uma fundação que abria e fechava só para realizar uma feira. Hoje ela tem 20 colaboradores permanentes, fazendo não só uma Feira do Livro, mas 7 feiras do livro em Ribeirão Preto e na região, e com potencial de crescimento para outros projetos. Acho que essa pequena narrativa mostra para vocês como um projeto cultural precisa ser acompanhado de metodologias de gestão, e a gente aqui trouxe algumas ferramentas. Vou deixar aqui embaixo contatos para vocês, caso queira saber um pouquinho mais sobre a Feira do Livro de Ribeirão Preto, sobre a Fundação do Livro e Leitura e seu modelo de gestão. Foi um prazer compartilhar com vocês a nossa experiência, o nosso aprendizado. Quem sabe a gente se reencontra num outro momento. Até lá!